Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer a pintura dessa cestinha? Eu escolhi fazer a pintura dela assim bem separada, porque essa cestinha ela é ótima pra gente estar assim, pintando ela com rosas, com flores em geral, com frutas, com o que você quiser aí, com outros elementos, né? Como por exemplo, aí eu coloquei o ovo de Páscoa, os ovos de Páscoa aí dentro. Ela é uma cestinha boa pra gente aproveitar em outras ideias. Comecei essa pinturinha aí passando o amarelo pele, manchei com um pouquinho de siena natural e agora com o marrom eu vou começando a fazer umas separações mais marcadas para essas palhas, né? Tem uma palhinha aí se entrelaçando na outra para formar essa cestinha. E a gente precisa, com os tons que vamos usar aí, o sépia, o marrom, o siena, o próprio, nosso tom base, né, o amarelo pele, formar essas ideias, trazer essa ideia de que uma palhinha está passando embaixo da outra para montar todo esse emaranhado aí que forma essa cestinha. Observa os pontos onde eu vou distribuindo essas porçõezinhas de marrom, pequenas porções, pincel número 4, no máximo número 6. Pra gente ir trabalhando isso aí. Vou passando, olha, esse marrom, mesclando ele a um pouco do amarelo pele para ir suavizando. Eu vou usar também aí um pouco de preto em alguns lugares mais profundos. Mas nesse primeiro momento eu preciso fazer o preenchimento, achar as sombras, as regiões de maior luminosidade e sair deixando riscadas essas palhinhas. Geralmente as palhinhas elas têm muitas marquinhas sobre sua superfície, algumas ruguinhas, algumas fibras, né, bem mais fortes, bem mais expressivas. Coloquei aí o marrom, agora eu venho com o sépia. Esse sépia eu vou sair marcando alguns pontinhos de profundidade, mas ele também será usado em cima das palhas para riscar, para ajudar a deixar mais riscadinho, mais manchadinho essas palhinhas. Esse pedacinho que eu tô passando com esse pincel número 0, esses contorninhos de sépia, é um espaço de bastante profundidade, é onde uma palhinha passa para debaixo da outra. Então, ficam uns vãos entre elas, e esses vãos, eles ficam bem escurinhos. Tanto que, muitos deles, eu vou colocar o preto, para deixar mesmo o espaço bem escuro. Esse cantinho aí, olha, é uma flechinha entre uma palhinha e outra. Essa palhinha, ela se encontra um pouquinho mais afastada dessa maior que estamos pintando, que eu estou riscando ela agora. O que nós precisamos prestar bastante atenção na pintura dessa cestinha é na posição que estão as palhinhas. Quem vai entrar embaixo de quem? Essas que ficam por baixo, a gente olha a posição que ela se encontra para a gente puxar esses risquinhos que a gente vai colocando com sépia, com marrom, para a gente ir ganhando as fibras na posição certinha de cada uma dessas palhinhas, de cada pedacinho delas. Isso que eu tô fazendo aí atrás, esse preto que eu tô colocando, é que eu preciso de uma sombra assim mais marcada para quem está por baixo, para as lacunas que aparecem lá por baixo, né? Aquele espaçozinho de sombra mais profunda, de profundidade. Isso aí, olha, é uma dobrinha, um pedacinho de uma palhinha que estaria aí passando por baixo de outra, entrando para debaixo de outra e mostrando só esse pedacinho dela. É uma parte lateral, onde a gente não vai ter muito o que fazer para esse pedacinho de palha. Apenas colocar assim uma boa sombra, porque tá mostrando só o ladinho de baixo. Essa que eu vou pintar agora, ela está por baixo. Se ela está por baixo, eu vou escurecer a região onde ela entra debaixo da outra. Tô melhorando ali, eu não terminei as sombras para aquele pedacinho e eu preciso de uma boa profundidade, viu a diferença? Bom,
Eu vou fazer logo esse pedacinho aí de trás, porque a gente já deixa essas regiões que estão por trás e que eu diria que são as partes mais difíceis de pintar dessa cestinha prontas. Mas no caso, se você for colocar aí flores, for encher essa cestinha de flores, você pode estar colocando umas flores ou umas folhas que cubram essas laterais, que mostre apenas a frente de sua cestinha, que é a parte também mais fácil de pintar. Mas para todo caso, se aparecer algum pedacinho assim, você vê como fazer. Aí, eu coloquei uma sujeirinha, né? Enchi com o amarelo pele, fiz uma sujeirinha com o siena natural. E agora, eu estou colocando o marrom e puxando, deixando ele riscadinho aí em cima. Tem alguns pedacinhos, eu não separei ainda, a gente vai colocar o sépia preto para ganhar uma separação melhor. Observe a posição que eu vou puxando aí esse marrom, eu vou arredondando ele aí em cima. Porque esse pedacinho de palha, ela faz essa curvatura, uma vez que ela tá na borda da cestinha. Ela se curva para o lado de dentro. Agora, eu vou, uma vez que às vezes a gente escurece muito, né? Fica tudo muito emendado, você pode voltar, olha, com o amarelo pele, riscando também um pouquinho aí em cima. A gente consegue fazer aparecer melhor esses risquinhos dessas fibras. Olha só onde eu tô escurecendo. Eu vou levar o sépia inicialmente, aí são as separações dessas palhinhas. Eu risquei um pouquinho aí embaixo também, fiz uma sombra, uma mancha em cima da palha, deixando riscado. Aí tem mais uma separação. Olha só, essa separaçãozinha, ela também é bem marcada. E essa palhinha, ela também se curva, né, para o outro lado. Ela faz a mesma curvatura dessa da frente. Olha como ficou bem profundo esse cantinho aí. Ainda dá para colocar um preto pra gente ganhar uma sombra ainda mais profunda. Porque o sépia ainda tá muito suave. Vou pegando um pouquinho de marrom. Vou pegando um pouquinho de sépia. Olha só, aí o preto. Chegou a vez do preto. O preto eu costumo colocar ele com o pincelzinho número 0. Embora depois eu possa puxar, emendar ele melhor com um pincelzinho chato. Mas como ele é um tom assim muito forte, então é bom não se empolgar, levar demais, pra gente não escurecer demais aí essas profundidades, essas sombras mais marcadas do nosso cestinho. Esses trabalhinhos assim de separação, eles são mais delicados. Aí eu tô trazendo um pouquinho de luminosidade para essa palhinha que está por fora, né, que está do lado dessa marcação mais profunda. Tô riscando também um pouquinho aí. Essa tonalidade mais clarinha pode ser o amarelo pele, pode ser o próprio amarelo pele, né? Pode ser areia, pode ser branco. Eu tô colocando o amarelo pele mesmo, não quero um guia de cores tão grande para nossa cesta. Vamos diminuir o possível essa quantidade de tintas. Pronto, essa partezinha aí atrás já está pronta, então agora nós vamos trabalhar passo a passo essa região da frente. Eu vou encher essas duas porções. Não vou encher muitas coisas assim por vez, muitas porções por vez, para a tinta não secar, porque todas elas são bem detalhadas. Isso aí é o siena natural, que eu tô manchando um pouquinho. Vou então passando já o sépia. A gente poderia trazer o marrom primeiro, mas não tem uma sequência, né? Não se preocupe com isso. Olhe como eu tô colocando esse sépia, deixando ele riscado e deixando ele mais escuro na região onde o pedacinho de palha entra embaixo da outra. Você viu? Essa de baixo, eu já comecei a marcar ela bem mais forte na região, principalmente onde vai para debaixo da outra palhinha, com o marrom. Sempre tendo cuidado de já ir deixando assim a pintura riscada. Não faça aquela pintura muito emendada, passar demais o pincel não, tá bom? Pode ir deixando assim bem riscadinho.
essa parte aí de cima, ela vai entrar embaixo dessa outra palhinha. E pra gente ter essa noção de que ela vai entrar embaixo dessa outra palhinha, a gente necessita, olha, dessa sombra, assim, mais marcadinha. E se você observar, tem um espaço entre a palhinha de cima e as de baixo. Tem um vão aí que a gente também vai precisar trabalhar. Esse cantinho, olha, tá vendo? Tem esse espaço aí de separação entre esses 3 pedacinhos de palhinhas. Aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom também. Sempre puxando no sentido de deixar riscadinho. E esses risquinhos, olha, todos eles vão na mesma direção. A gente não sai riscando na horizontal, na vertical, para todo lado. A gente observa a posição que tá a palhinha e está riscando em uma única direção. Aí, um pouco de luminosidade mais marcada. Veja que a minha luminosidade eu estou distribuindo aí com o amarelo pele mesmo. Olha só. Vamos riscando, riscando bem. Aí, tem um risquinho de carbono que eu quero cobrir ele. Os pincéis que tenho usado são pincéis pequenos. Esse daí é um pincel número 4, bem cortadinho, bem lixado. Pincel número 0, pincel número 6 também dá para usar bem aí, número 2 dependendo da situação. Enfim, todos esses pincéisinhos, com exceção do 0, chatos, e a referência eu não ligo muito, desde que eles sejam chatos, estejam bem cortados e lixados. Aí, eu vou aprofundar um pouco mais essa sombra, eu vou usar o preto para isso, vou marcar bem essa lacuna que tem aí no meio, nesse espaço aí vazio. Eu vou preencher bem ele, deixar ele bem escurinho. Não o preto puro, só o preto. Mas que outros tons também levemente apareçam aí. Essa palhinha, ela tá mais clarinha. Não precisa colocar muito preto aí. Essa região aí de baixo, a gente precisa deixar mais escurinha. Ela tá aqui fazendo uma curvatura, então ela precisa de um espaço mais escurinho, assim, uma sombra mais marcada, que eu vou colocando com o sépia. Vou colocar um toquezinho de preto também aí. Nem todos os lugares a gente precisa colocar o preto, tá? Às vezes só o sépia resolve. Essa região aí de cima, ela ficou em volta de uma sombra bem marcada, com o preto aparecendo bem. Esses outros 2 espaços também preenchidos com amarelo pele, eu vou começar manchando com o siena natural. Você pode estar usando ocre e ouro, você pode estar usando mostarda, você pode estar usando amarelo cádmio, siena natural, enfim, algum tom para esse lado assim mais amareladozinho. Veja o quanto eu manchei com ele, ou com ela, siena natural. Isso agora é o marrom. Esse pedacinho aí vai entrar embaixo dessa palhinha de cima. Então, eu preciso fazer essa sombra nessa região. E lembrando que ela também, ela está saindo de debaixo dessa palhinha, ó, aí embaixo, tá vendo? Nessa palha de baixo, ela veio debaixo dela. Então, a gente escurece aí um pouco também. Observe a posição que eu tô fazendo esses risquinhos. Essa palhinha que tá por baixo das duas, ela tá subindo e os risquinhos subindo. Essa que eu tô pintando aí agora, ela tá mais deitadinha, os risquinhos dela também estão mais deitadinho. Olha só, gente, esse aí, essa parte aí de sombra mais forte, eu passei o preto. Pode passar sépia, pode passar um pouquinho de sépia junto com preto, enfim. Mas eu preciso deixar bem escurinho para colocar uma palhinha embaixo da outra. Essa de cima, ela já tá um tanto marcada por esse marrom. Eu vou levar só uma sujeira de sépia para deixar mais marcadinho, mas não preciso fazer um contorno assim tão forte quanto de baixo, tá? Tem mais um vão aí, olha, que eu preciso escurecer ele. Esse espaçozinho aí, ele tá perdido, tem alguma palhinha passando lá por trás, é um pedacinho bem pequeno. Então, eu vou deixar ele mais escurinho, só esse quadradinho.
Observe que a gente colocando esses detalhezinhos de palha, de sombra, no encontro delas, colocando uma embaixo da outra, com a ajuda da ideia dessa sombra, a gente já deixa mesmo a ideia de que temos algumas palhinhas, uma passando por baixo da outra. E a gente precisa observar apenas para onde puxar esses risquinhos que tem em cima de cada uma dessas palhinhas e onde colocar as sombras, porque as sombras que nos faz parecer ver que uma entrou embaixo da outra. Aí, olha, eu vou escurecer mais, passar o preto para deixar bem mais profundo. Isso aí está lá por trás. Olha só. Vamos puxar esse preto, não precisa cobrir, encher isso tudo de preto não, viu? Deixe os outros tons aparecer. Se é um acaso, você colocar preto demais, coloque outro tom aí. Pode estar colocando marrom, pode estar colocando siena natural, enfim. Mas que pareça ter um tom de palha aí atrás. Não precisa ficar totalmente preto. São pedacinhos grandes, né? Essas palhinhas, então a pintura dessa cestinha também não é assim tão demorada. Aí eu tô levando luminosidade para essas regiões de separação entre uma palhinha e outra, na borda. Eu vou melhorando esse contorninho, vou riscando um pouquinho por cima da palha, tá vendo? Vai ficando bem marcadinho. E aí, a gente vai ganhando o sentido da nossa cestinha com esses detalhes. Bom, gente, feito essa separação toda aí, a gente vai olhando e vai percebendo quem está por baixo de quem. Olha só esse pedacinho. Ele está embaixo dessa próxima, né? Dessas outras que a gente vai pintar, essa outra fileira que a gente vai pintar. Então, eu precisei escurecer um pouquinho aí embaixo, para levar esse pedaço de palha para debaixo do que ainda vai ser pintado. E quando a gente coloca essas sombrinhas assim, né, já dá realmente a ideia de que está por baixo. Esses outros dois pedacinhos que eu enchi com o amarelo pele, vou manchando também com o siena natural. Pincelzinho de número 6 abaixo, 6, 4, 2, 0. Essa de baixo eu já dei preferência aí manchando direto com o marrom, para ela ficar mais escurinha. Ela está indo pro chão, né, para debaixo da cestinha. Eu preciso que ela fique um toque mais escurinha. Olha só o quanto eu vou escurecendo aí, colocando já um toque de preto. Ela passa por debaixo dessa outra palhinha, pede já uma sombra também aí. Agora, eu vou escurecer essa daí vai para debaixo da próxima que vamos pintar, dessa próxima fileira. E sai de debaixo dessa aí, que já está pintada. É só a gente escurecer a parte onde ela entra embaixo da outra, que já aparece direitinho. Aí, eu vou colocar um toque de marrom. Tá escuro, mas não se preocupe, vai aparecer direitinho. Vou riscar pra cima de quem está por baixo, viu? Que já levei mais pra cima essa que está por cima. Só basta a gente escurecer um pouquinho, que a gente já faz uma boa diferença na nossa pintura. Para essa região aí, você pode estar colocando marrom, sépia, até um toquezinho de preto você pode colocar. Tô colocando um pouquinho de amarelo pele aí. Vou riscando mais com marrom. Mais luminosidade, amarelo pele. Mas não precisa abusar demais do amarelo pele para essa região que tá indo em direção ao chão, não, viu? A gente vai colocando só para ganhar uma melhor separação, mas não coloque demais. Veja que eu coloquei até o marrom, quebrando um pouco essa quantidade de amarelo pele que coloquei aí. Aí eu preciso escurecer para levar minha palhinha para baixo dessa outra. A de cima, posso trazer luminosidade para ela, olha.
com o amarelo pele mesmo, nada impede de você estar usando o branco, areia, palha, tons assim. Eu vou usar o amarelo pele mesmo. Veja que elas são bem detalhadazinhas. A gente vai devagarzinho colocando os vários tons, buscando deixar riscados, observando os pontos onde cabe receber essas sombras mais marcadas, para levar uma para debaixo da outra. Por essa razão, não pinte uma grande porção da sua cestinha de uma vez, porque aí você pode, antes de terminar de detalhar tudo, pode secar e fica mais difícil para você colocar todos esses detalhezinhos, tá bem? Aí eu enchi de novo com amarelo pele, tô manchando com siena natural. Olha só as posições que eu vou puxando. Tá vendo? A posição dos risquinhos. Eu já vou pintando cada uma, tendo cuidado de observar para onde puxar os risquinhos em cima de cada uma desses pedacinhos de palhas. Aí, eu vou escurecer novamente, vou começando aí uma sombra com o marrom. Essa palhinha está embaixo dessa outra. A gente vai colocando esse marrom, puxando, já deixando assim riscadinho. Nada de emendar demais essas tintas, não precisa. Olha só. Quando a gente faz essas sombras, a gente já tem a ideia de que ela está por trás. Veja que eu não tô preocupada em fazer risquinhos muito certinhos, não precisa também essa preocupação. Apenas deixe elas assim, riscadinhas, essas manchinhas mais tranquilas. Aí, olha, ela vai fazer uma curvatura, mas tudo bem. A gente não precisa mostrar nesse pedacinho essa curvatura, porque de fato a gente não vê a parte de dentro, tá? Gente, desculpa aí o barulho, mas não é na minha casa não, tá, gente? Às vezes aqui na minha rua é bem barulhenta. Olha só. Mas continuando, né? Veja o ponto que eu estou escurecendo, assim, colocando uma sombra bem marcada com esse sépia. A parte de baixo a gente vê, só de olhar a gente vê que tá precisando ter uma sombra bem mais marcadinha, pra gente conseguir ter a ideia de que essa palha, esse pedacinho de palha que estamos pintando, está embaixo dessa outra, né? As luminosidades que a gente pode colocar um pouquinho aí também ajuda. Mas a gente, só com o sépia, a gente já ganhou essa profundidade. Eu vou acrescentar aí um toquezinho de preto. Eu quero aprofundar mais ainda esse pedacinho de palha. Olha só. Vou escurecer tanto essa região aí de cima, que esse pedacinho faz a curvatura para dentro da cesta, quanto escureci na parte de baixo. Aí, é o amarelo pele, que eu tô levando como luminosidade. Vamos puxar esse amarelo pele, deixando riscadinho. Tem uma sujeirinha de marrom no meu pincel, mas foi bem-vinda. Pode deixar assim. Pode riscar um pouco essa parte aí central. Se você quiser, pode colocar luminosidade. E esse cantinho aí, ó, essas partes que sobra entre essas palhas mais largas, a gente procura deixar esses vãozinhos assim bem escuros. Eu coloquei uma boa porção de marrom, vou colocar o sépia, pode colocar o preto. Importante é que fique bem escurinho, tá? Levei um toquezinho de amarelo pele para suavizar, porque eu achei escuro demais. Agora eu vou encher esses quatro pedacinhos de uma só vez. A gente vai ter que fazer um trabalho mais rapidinho. Vou começar manchando todos eles com o siena natural. Olha só. Vamos puxando isso aí.
já deixando riscado no sentido que a gente precisa para as nossas palhinhas. Um eu coloquei quase que na horizontal, esse eu tô colocando quase que na vertical. Assim, as posições, né? Olha só, esse daí lembra mais a vertical. Aliás, esse daí lembra mais a horizontal. E o de baixo vai ser os risquinhos que lembrem mais a vertical. Olha só. Tá mais em pé esses risquinhos, né? Bom, manchados, primeiro manchados com esse siena natural. Aí, eu vou voltar lá para aquela de cima, vou colocar o marrom. Dessa vez, eu vou sair colocando uma cor por vez, fazendo trabalho geral. Veja que eu já risquei bem aí com o marrom. Essa outra, o risquinho já fica ao contrário, não é? Fica um risquinho mais em pé. Mas eu vou colocar o marrom dessa palhinha. Não se preocupe se ainda não tem uma profundidade boa, a gente ainda vai colocar sombras mais marcadas para isso aí. Olha só, esse marrom aí eu preciso puxar ele também na mesma direção do outro. Ainda estamos trabalhando a mesma palhinha. São risquinhos mais em pé. Aí, eu melhorei o meu contorno com um pouquinho do amarelo pele. Vou para o marrom dessa aí também, que o risquinho já é o contrário. Olha só como é esse risquinho. Aí, eu tô colocando uma porçãozinha do siena natural. Olha só, o marrom que vai para essa aí embaixo, eu vou puxando ele já um pouco mais em pé. A gente vai seguindo o pedacinho, né? A ideia do pedacinho da palhinha de cima, que é a continuidade dessa aí embaixo. Agora que eu coloquei o amarelo pele de todos, coloquei o siena natural de todos, coloquei o marrom de todos, vou para o sépia. E com esse sépia, eu já vou deixando assim bem riscadinho. Olha só, vou riscando e riscando, sempre numa mesma direção, né? A gente não está riscando para todos os lados. Cada palhinha tem a ideia de um risquinho, para onde puxar ele. Vou deixar bem marcado esse sépia aí embaixo, viu? Eu preciso que esse pedacinho aí, ele fique bem escuro e ele levará também preto. Porque ele tá indo pro chão mesmo, lá para debaixo da cestinha. Então, eu já aproveito esses risquinhos para deixar assim bem escurinhos. Aí, eu vou melhorar essa separação, fazer um contorninho aí naquela outra que está por baixo. Nós já tínhamos pintado ela anteriormente e eu não tinha colocado uma sombra para ela ainda. E essa sombra eu vou colocar agora. Olha só. Vou deixar escurinho aí o encontro entre essas palhinhas e vou na de cima colocar um pouco de luminosidade. Luminosidade com amarelo pele. Essa daí a gente já pode deixar ela assim. Agora, vamos pintar, vamos terminar a pintura dessa daí de cima. Eu vou colocando uma luminosidade, melhorando a separação dela com a que tá por baixo. Vou colocar o marrom para quebrar um pouco esse amarelo pele que eu coloquei, porque ela tá voltada para o chão, ela não precisa de muita luminosidade. Coloquei um pouco de amarelo pele nessa que já estava pintada na parte de cima. E vou, consequentemente, escurecer essa de baixo. Olha só, tô passando aí mais siena natural. Aí, você diz assim, olha, mas você já tinha colocado siena, tudo bem. Mas na hora que a gente vai fazer o todo, a gente começa a observar e ver que, às vezes, cabe levar um pouquinho mais de alguns dos tons que já havíamos usado. Isso é bem importante. Olha aí, os risquinhos com o sépia. Tá vendo? Essa parte aí de cima, eu vou escurecer bem esse cantinho.
Ela tem uma sombra bem marcada, tá indo para debaixo dessa outra, um pouco afastada. Quando ela tá assim mais afastadinha, essa sombra é mais larga, é uma sombra mais escura, mais larga. Quando ela tá muito coladinha, a sombra preta, eu quero ela bem profunda. Eu vou melhorar aí essa região aí de dentro com o preto também, tá um pouco achatada essa minha palha. Então, eu vou, vamos dizer que diminuir a largura dela dentro dessa região para que ela fique mais conforme a parte de baixo. Afinal, ela é continuação dessa que tá por baixo, que tá embaixo, encostando no chão. Aí, eu coloquei um pouquinho do amarelo pele pra ficar mais clarinho, tá? Eu vou melhorar também esse contorninho aí embaixo. Deixar ele mais profundo, um pouquinho mais profundo, levemente mais profundo. E vamos continuar essa palhinha aí de cima. A gente precisa escurecer também bem essa parte aí, ó. Porque essa palhinha de cima, a última, ela faz uma curvatura indo pra dentro da cesta. Logo, ela deveria estar levemente afastada dessa outra palha que estamos pintando agora. Então, a gente faz uma sombra mais escurinha, porque dá a ideia de que realmente ela está levemente afastada. Vou deixar riscadinho, uma boa porção de sépia nessas sombras, riscando aí um pouquinho por esse meio. Eu tô sempre tirando o excesso de tinta num paninho à parte. Não tô lavando o pincel, mas eu tô sempre tirando excesso de tinta, tá? Do meu pincel, uma hora que eu vou pegar outra, sempre dou aquela limpadinha no pincel, embora não lavando. Mas tendo cuidado de ir tirando esse excesso de cores para não levar, por exemplo, preto daí, levar para uma região que eu não queira. Eu já vou deixar a sombra dessa região aí de cima, dessa palha. Ela está muito arredondada. Se quiser achatar ela um pouco, tem que trabalhar a parte aí de baixo, mas eu vou deixar ela mais assim, mais arredondadazinha mesmo, tá? Colocar um pouco de luminosidade aí. E falta essa última fileira, né, da pintura da nossa cestinha pra gente finalizar. Veja que essas sombras que eu levei assim mais para as laterais, elas foram mais escuras, elas foram mais carregadas do preto. E a sombra que eu deixei para a região mais central, mais de frente pra gente, eu deixei mais carregado com o sépia. O preto também levou, mas levou com mais suavidade. Eu vou encher tudo isso aí agora com o amarelo pele e vamos detalhar da mesma forma que fizemos em todos os outros pedacinhos. Primeiro, siena natural. Olha só como eu vou puxando, sempre tendo o cuidado de já ir deixando riscado e riscado na posição certa para cada um pedacinho de palhinha. Vou colocar o siena de todos inicialmente, depois se precisar a gente reforça. Você viu que eu reforcei nas últimas que pintamos. Isso aí é o nosso marrom. Vou deixando ele bem marcado. Coloquei logo essa palha inteira. Depois eu volto colocando essa outra. Vou tirar esse marrom aí também, dessa região que encosta no chão. A gente precisa deixar mais escurinho essa parte que encosta no chão. O marrom dessa região eu vou puxando ele assim, ó, deixando riscadinho. E aí, a gente vai pegando agora os tons de profundidade, de sombra mais marcada. O sépia, o preto. Olha só, vou puxando aí um sépia, riscando. Vou marcar essa região aí de baixo também com ele. Vou riscar bem, tendo sempre o cuidado de deixar bem riscadinho. Eu preciso escurecer aí embaixo, porque esse pedacinho de palha está entrando embaixo desse outro. Posso escurecer com sépia, com marrom, uma mistura dos dois. Aí também vamos escurecer. Veja que eu tô puxando com sépia, deixando assim bem, o sépia aparecendo bem, bem riscadinho. Puxei também da região do chão.
A parte que encosta no chão sempre precisa estar mais escurinho. Essa região aí eu vou colocar a sombra mais marcadinha com o sépia, um risquinho, um contorninho mesmo, para ter uma profundidade maior. Mas uma profundidade assim bem encostadinha. Se eu escurecer muito, eu vou dar a ideia de que estão mais afastadas essas duas palhas. Se eu deixar só esse contorninho, dá a impressão de que eles estão bem encostadinhos, porém estão separados. Aí eu passei o marrom como uma sombra. Ele não dá conta sozinho, né? A gente logo vê que ele é muito clarinho. Necessitando, então, de um toquezinho de sépia, um pouquinho de preto, se for o caso. Eu coloquei primeiro sépia, agora eu tô colocando um pouquinho de preto para dar uma profundidade bem mais marcada para essa região. Olha só o quanto eu estou escurecendo, sempre tendo cuidado de deixar um pouco riscado. Preciso escurecer também essa que está aí em cima, para colocar lá embaixo da outra. Aí eu vou riscando um pouquinho mais, para ser um toque de marrom. É uma questão de observação essa pintura. Eu diria que não seja nenhuma questão de observação, é uma questão apenas de lógica. Observe apenas a posição que eu estou puxando os risquinhos de cada um desses pedacinhos de palha. E daí você vai pegar os tons e vai misturando eles, riscando na direção certa. O cuidado é de você deixar sombra, né? Deixar mais escurinho na região onde um pedacinho vai para debaixo do outro. E riscar na direção certa. Apenas isso. Não se preocupe de deixar marrom onde eu coloquei marrom, sépia onde eu coloquei sépia. Mas fazer uso dos tons e fazer as separações para que a gente ganhe as sombras e as luzes nos lugares certos, para dar a ideia de que tem palhinhas entrando embaixo de palhinhas, formando essa cestinha. Olha só essa parte aí que eu tô escurecendo, esse encontro aí de pedacinhos de palhas. Essa luminosidade vai separar melhor, vai nos trazer melhor a ideia dessas separações. Aí eu vou colocar mais luminosidade nesse pedacinho que está por cima. Esses pedacinhos assim por cima, principalmente na borda deles, a gente pode ganhar uma boa luminosidade, que melhora bem as separações daquela que está por baixo. Fazer uma boa separação de quem está por baixo e quem está por cima. Tanto a sombra mais marcada na parte de baixo, quanto a luminosidade mais marcada na parte de cima. Agora, com o pincelzinho número 0, eu venho contornando alguns cantinhos, melhorando a separação de algumas quininhas. Olha só como eu vou fazendo, tá vendo? Faço um contorninho aqui, melhoro uma quininha ali. E dessa forma, nesse acabamento final, a gente dá uma melhorada geral nas separações de cada uma dessas palhinhas. Olha só, gente, é o resultado, né, do nosso trabalho completo, da pintura dessa cestinha. Logo mais eu volto pra gente dar continuidade a essa pintura. Beijos e até o próximo vídeo.